Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe, divulgue o canal. Hoje vamos estudar o Direito Constitucional Avançado e o tema é Controle Concentrado de Constitucionalidade. Vamos focar aqui na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, que é a denominação dada no direito brasileiro à ferramenta utilizada para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, pode ser um ato da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios, antes da Constituição Federal de 88, ou seja, a lei tem que ter sido promulgada antes da Constituição de 88. No Brasil, a ADPF foi instituída em 1988 pelo parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal e, posteriormente, regulamentado pela Lei 9882 de 99. Existem dois tipos de ADPF. A ADPF direta ou autônoma, ela evita ou repara lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, como eu já lembrei, que pode ser da União, dos Estados, Distrito Federal ou município, inclusive anteriores à Constituição Federal de 88. E a ADPF incidental ou por equiparação. Aqui, ela é parecida com o controle difuso de constitucionalidade, pois, nesse caso, a ADPF é cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre ato do poder público, evidenciada em processo judiciário concreto, ou seja, em um caso concreto. O primeiro julgamento de mérito de uma ADPF ocorreu em dezembro de 2005. Mas o que se entende por preceito fundamental? Bom, essa é uma questão doutrinária, já que tanto a Constituição Federal de 88 quanto a Lei 9882 não responderam a esse questionamento. Só diz preceito fundamental. Os doutrinadores têm entendido que os preceitos fundamentais seriam aquelas normas qualificadas que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação de demais normas constitucionais, como, por exemplo, os princípios fundamentais do título 1 da Constituição Federal, que vão do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Ali estão os princípios da cidadania, princípio da dignidade humana, princípio da livre iniciativa, princípio do pluralismo político e também os integrantes da cláusula pétrea, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Também os chamados princípios constitucionais sensíveis, que estão lá no artigo 34, inciso 7º, os que integram a enunciação dos direitos e garantias fundamentais, que estão lá no título 2, em relação aos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição Federal, e também os princípios gerais da atividade econômica, que estão previstos lá no artigo 170 da Constituição Federal. Nós temos lá, no artigo 170, falando da livre iniciativa, da propriedade privada, direitos do consumidor. Então, esses são, pela doutrina, o objeto que pode ser questionado em nível de ADPF. Bom, vamos falar agora sobre a legitimidade ativa, ou seja, quem pode propor um ADPF. Essa regra é bem parecida com a ADC, com a ADI, e diz respeito à legitimidade de entes que já foram citados em outras normas de controle de constitucionalidade, pois são as regras do artigo 103, do inciso 1 ao 9 da Constituição Federal.
Só a diferença é que tem também aqui o artigo 2º da Lei 9868 de 99. Então é bem parecido. E aqui nós temos os seguintes legitimados: o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. Aqui vale aquela regra que serve para todos: o membro do partido político tem que estar com mandato atual, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Lembrando que aqui, essa confederação sindical ou entidade de classe tem que estar constituída há pelo menos um ano, no mínimo, e ela tem que defender interesses da sua classe. Os requisitos lembrando só que também o Ministério Público tem legitimidade por conta do artigo 129 da Constituição Federal, porque ele é um guardião da sociedade. E ele tem legitimidade para propor a ADC e a ADI, portanto, presume-se também que a DPF. Vamos aos requisitos da petição inicial? São eles, e estão lá no artigo 300 da lei da DPF. A petição inicial deve indicar o preceito fundamental que se considera violado, a indicação do ato questionado. Então, por exemplo, se for um ato, uma lei federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, então tem que anexar na petição inicial a prova de violação do preceito fundamental. Então aqui temos uma situação, por exemplo, no Brasil é proibido o comércio de vidas. Então se tem uma lei que é produzida para comercializar transgênico, por exemplo, essa lei é inconstitucional porque não permite o comércio de vida. Outra coisa, se tem uma lei, por acaso, que está autorizando um desligamento de aparelho, isso é eutanásia. Então, a lei não permite, a Constituição não permite. Maus tratos, ou seja, preceitos fundamentais. Tem que anexar também o pedido com suas especificações. Se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Então aqui a gente pode ter aquela situação que existe uma controvérsia judicial. Algum tribunal tem decidido de um jeito, outro tribunal tem decidido de outro, e assim por diante. E em relação à competência para o julgamento, quem é que julga a DPF? Aqui tem uma diferença fundamental em relação à ADI, em relação à ADC, as outras ações de controle de constitucionalidade. De acordo com o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental será apreciado somente pelo STF. Portanto, é competência exclusiva e originária. Não tem competência residual, como tem nas outras ações. A capacidade postulatória. A exemplo da ADI e da ADC, então, alguns legitimados para a DPF, o STF entendeu que somente partidos políticos e confederações sindicais ou entidades de classe no âmbito nacional deverão ajuizar a ação por meio de advogado. O restante, não. Essa regra é do artigo 103, inciso 8º a 9º. Então, esses dois legitimados precisam de advogado. Então, o presidente da República, governador, as mesas legislativas, procurador-geral da República, eles têm capacidade postulatória por conta do seu próprio exercício do cargo. Então, não precisa de advogado. Outra questão em relação a liminar. A DPF admite liminar, sim, concedida pela maioria absoluta dos membros do STF. Isso está previsto lá no artigo 5º da Lei 9882, que é a lei da DPF. A liminar pode consistir na determinação para que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo
ou de processos, no caso incidental, ou de efeito de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ação de EDPF. Outra coisa, o relator pode pedir informações a respeito da DPF? Sim. Cabe amicus curiae? Cabe. O relator da DPF poderá solicitar informações às autoridades responsáveis pelo ato questionável. Então, se for um ato questionável envolvendo a autoridade legislativa ou do Poder Executivo do governo federal, o relator pode pedir para essa autoridade informações ou alguma informação relevante sobre a lei. Então, por que ele criou aquela lei? Qual que era a intenção? Porque, às vezes, a intenção foi boa, mas a lei saiu meio estranha. Então, é essa a situação. Outra coisa, quais são os efeitos da decisão do STF em relação à DPF? É simples, ela produz efeito erga omnes, ou seja, contra todos, efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder público. Os efeitos no tempo serão ex tunc, ou seja, retroagem, mas o STF também poderá, em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, modular, fazer uma modulagem dessa decisão, restringir os efeitos da decisão, decidir que essa decisão somente produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado, por exemplo, ou de outro momento futuro que venha a ser fixado. Decisões dessa linha excepcional exigem voto de 2/3 dos membros do STF. Mas atenção, não se admite a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Essa é a regra do artigo 4º da Lei 9882. Aqui, gente, é a aplicação do princípio da fungibilidade, que vem lá do Código de Processo Civil, no artigo 277. Ou seja, só deve ser aplicada uma ação a DPF quando não houver outra. No caso, por exemplo, se couber ADI, a única ação que pode ser proposta é a ADI. Você não pode. Por exemplo, se o ato for publicado depois da Constituição Federal, aí cabe a ADI, não cabe a DPF. A DPF é só se a norma for publicada antes da Constituição Federal. Ela é exclusiva para isso. Então, se você errar na hora de propor a ação, não se aplica o princípio da fungibilidade, ou seja, não se aproveita uma ação. Essa petição será considerada inepta. Então, como você pode perceber, a DPF é bem parecida com as outras ações de controle concentrado, mas são 3 as diferenças principais. A primeira, ela só pode para leis ou atos normativos antes da Constituição Federal. Outra coisa, a competência originária é exclusiva para o julgamento em relação do STF, ou seja, somente o STF pode julgar a DPF. E outra, ela trata de proteção somente de preceitos fundamentais, enquanto que a ADI pode ser em relação a qualquer norma de qualquer assunto, seja ele de preceito fundamental ou não, desde que seja depois da Constituição Federal. Aqui, no caso, a DPF, além de ser antes da Constituição Federal, tem que ter esse requisito dela ser também em relação a preceito fundamental. Bem, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Dê o seu joinha ao final. Compartilhe, comente nas redes sociais usando a hashtag Professor Guilherme Maia e compartilhe o vídeo. Quem sabe alguém está precisando dele também. Um abraço.